já mistura as duas coisas, né? O cara vai para a Rússia um ano da Copa, o cara é titular da seleção. E, com relação ao Flamengo, e aí? A situação do Gerson, muita gente não entendeu, né? Na verdade, assim, veja bem, eu vou tentar explicar. Agora a questão é o Flamengo manter essa postura. Não ter negociação. Paga e leva, igual fez o River Plate. Se fizer, eu acho perfeito. Muita gente não entende como é que reduziu a multa. Reduziu para um patamar realista e, se quiser, leva o jogador. E aí, uma coisa que é muito clara. Por que o Flamengo aceita negociar o Gerson? Por conta do combo. O combo Gerson, o pai do Gerson. Ninguém aguenta mais. Os caras estão com o saco cheio. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos ver tudo que a imprensa paulista tá falando ali sobre o Gerson, sobre a saída do Flamengo, vai sair, não vai sair. O próprio Mauro César também trouxe as últimas notícias, ele pôde apurar nos bastidores, o Flamengo ali recebeu uma proposta do Zenit e tá nas mãos do Gerson sair ou não do Mengão. Alguns estão ali furiosos, alguns torcedores, né, pelo fato dele estar pensando ali, ou pelo menos inclinado a sair do Flamengo. Eu acho um tremendo vacilo dele, um passo atrás gigantesco, até porque ele é ídolo do Flamengo, certamente vai jogar no Mengão durante muitos anos ainda. Então dar esse passo atrás, buscando apenas a parte financeira, o cara tá na seleção brasileira, arriscando uma Copa do Mundo. Cara, é uma aposta muito grande para um futuro incerto. Eu quero saber o que vocês pensam. E a imprensa analisou, trouxe as últimas informações e debateu também. Deve sair, não deve? É uma proposta boa, sim ou não? É isso que vamos ver a partir de agora. O link lá do Osport estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Seleção brasileira também. Seleção brasileira também. Cara, tá lá. Gerson, pai do Gerson e tudo mais. Tem essa história de vai, não vai. Eu não vou ficar perguntando, vai mesmo? Porque você fala, você faz cada pergunta? Não sei. Mas o que diz é que se a multa chegar, e é uma bala, a multa ali à vista, que o Flamengo quer à vista, ele vai. E o pai dele vai levar ele lá para a Rússia. Já mistura as duas coisas, né? O cara vai para a Rússia um ano da Copa, o cara é titular da seleção. E, com relação ao Flamengo, e aí? A situação do Gerson, muita gente não entendeu, né? Na verdade, assim, veja bem, eu vou tentar explicar, né, se eu concordo ou não, embora até eu concorde. Acho uma boa estratégia. O Flamengo adotou uma estratégia que foi o seguinte: multa rescisória dele era 200 milhões de euros. Ninguém vai pagar 200 milhões de euros, né? Eu lembro que o Dudu, um tempo atrás no Palmeiras, alguns anos, quando ele estava bem, ele tinha uma multa de 60, 70 milhões. Também ninguém pagaria isso, mas o que? É uma proteção. Se alguém quiser levar, vai ter que sentar à mesa e negociar, porque não vai pagar isso tudo. O que o Flamengo fez? O Gerson, vamos lembrar, o Gerson jogou no Flamengo em 2019, aí ele volta durante a pandemia para o Olympique. Ele só volta para a Europa, essa que é a realidade, tá? Isso é um fato. Porque o Sampaoli foi treinar o time francês e quando o Sampaoli cisma com o jogador, ele não deixa o dirigente dormir, ele vai pedir 24 horas por dia aquela contratação. Aí os franceses vieram até o Rio de Janeiro, conversaram com o Flamengo, fizeram uma proposta, a primeira, a segunda, o Flamengo não aceitou, até que chegaram num acordo e foi vendido. E o Flamengo queria vender porque precisava de dinheiro, estava na pandemia, a receita caiu. Ele vai para o futebol francês, faz um bom ano, muito bom ano. Aí sai o Sampaoli, entra um técnico croata, o Igor Tudor, que estava agora na Juventus, inclusive nesse final de temporada, e ele muda a posição dele, ele vai parar no banco. Imediatamente sai, no mesmo site de sempre aqui no Brasil, sempre o mesmo site. Não vou nem dizer qual é, porque é óbvio, né? Sai lá, vai do Gerson, reclama, vamos tirar ele daqui e tal, bababá. Quer dizer, o cara não pode ficar no banco, não pode brigar por uma posição, né? Porque o pai dele começa a gritar. Aí o Flamengo vai lá e traz ele de volta, aí paga 15 milhões de euros. Passa um tempo, esse ano, ele começa a reclamar de novo no mesmo site, na mídia, porque tem que ser valorizado, que ele ganha pouco. Bem, ele ganhava menos em relação, não ganha pouco, né? Menos em relação aos jogadores, porque o Jorginho chegou agora. Por que o Jorginho ganha tão bem? Ele é dono dos direitos federativos dele. Então ele fala, olha, eu quero ganhar um salário X. Ok, salário perto dos mais altos do elenco. E eu estou cedendo os meus direitos. Vocês não estão comprando do Arsenal, agora os direitos são meus. E o que acontece? Você compra do jogador os direitos. Assim, o Felipe Anderson foi assim no Palmeiras. E você dilui no salário. Então o cara passa a ter um salário turbinado. Mas você não pagou multa rescisória. O Gerson, o Flamengo, pagou 15 milhões de euros ao Olympique. Então por isso que ele não ganha tão bem quanto o Michael. Porque o Gerson não cumpre contrato. O Michael cumpriu o contratinho dele lá, bonitinho, lá na Arábia Saudita, saiu livre e negociou com o Flamengo um salário e mais o aluguel, a cessão dos direitos. Então essa diferença salarial, ela é muito fácil de entender. Mas quando isso chega na mídia reclamando, para o torcedor não saca isso aí. Pô, o Gerson ganha menos que o Michael. Aí ele pensa, que absurdo, dirigente, que merda, que... Então joga o clube, a diretoria, o clube contra a torcida. E isso é feito de forma sistemática e recorrente, não importa onde joga. Claro que tem um desgaste aí. Aí no começo do ano,
né? Começou essa história de novo do Zenit, da proposta, pela minha apuração, não é de 29 milhões, era 18 milhões de bônus. Os bônus poderiam chegar até 19,5 mais ou menos. Alguns bônus eram muito engraçados, alguns itens para bonificação do Flamengo. Era participação na Champions, classificação para as oitavas. Pô, não joga Champions. Nunca vai atingir essa meta. Então o Flamengo recusou. Bem, passou um tempo agora, na semana passada, há uma semana exatamente, hoje faz uma semana, teve uma reunião. O pai do Gerson, 2 representantes do Zenit e o José Boto, dirigente do Flamengo. Queremos contratar, e o Boto falou, bem, nós fizemos a renovação de contrato em abril e reduzimos a multa de 200 para 25 milhões de euros. Mas por que reduziu isso tudo? É 25 e não tem papo. É pagar e levar. Deposita, que nem o Flamengo contratou o De La Cruz. O River nem quis conversa com o Flamengo teve que pagar 16 milhões de dólares. Paga e leva. Porque o Flamengo chegou à conclusão que, e é muito bom dinheiro, 25 milhões de euros. Pela idade. 28 anos. 2 passagens na Europa sem se fixar. Nunca o jogador saiu do Brasil por esse valor com essa idade. É um ótimo negócio do ponto de vista do mercado. Né? Ele não tem esse valor de mercado. Então, seria uma ótima venda. O jogador quer ir embora. Dizem que ele vai ganhar muito mais lá. Mas o curioso é que de lá para cá, o Zenit não se manifestou. Tudo que está saindo na mídia está sendo vazado pelo staff do jogador. O Zenit não procurou o Flamengo e não falou nada há uma semana. Então, vai comprar? A gente não sabe. Segundo as pessoas próximas ao jogador, parece que sim. Se pagar, leva o jogador e acabou. Eu acho que está correto o clube. Porque o clube não tem que ficar submetendo aos caprichos de personagens periféricos do futebol, que ficam ao redor dos jogadores, reclamando sem razão. Eu faço a comparação. Imagina o seguinte, você trabalha numa empresa, aí você está insatisfeito com o seu salário, porque você não pode tirar férias, ou porque está trabalhando muito, ou porque o outro que faz a mesma coisa que você ganha o dobro. Você faz o quê? Tu vai no teu chefe, conversa, reivindica, argumenta, ou vai para a rede social reclamar? Ou vai para o grupo de WhatsApp da empresa e fala que não dá. Eu pedi pro meu pai vir aqui na porta. O pai vai reclamar aqui. Cara, nenhuma empresa tolera isso. Tolera? Você vai ser demitido, pô. Você vai ficar reclamando publicamente da empresa. Ninguém aceita. E é o que acontece no futebol. E a relação é sempre assim, muito paternalista. Não, vamos entender o pai dele e tal. O que eu acho que está vendo agora é uma quebra. Não, vamos ter uma relação profissional, cara. Quer reivindicar? Vem, conversa, faz uma reunião. Bom, 200 milhões é muito, ninguém vai pagar? Quanto que vale? 25? 25, mas não tem negociação. Agora a questão é o Flamengo manter essa postura. Não ter negociação. Paga e leva, igual fez o River Plate. Se fizer, eu acho perfeito. Muita gente não entende como é que reduziu a multa. Reduziu para um patamar realista e se quiser, leva o jogador. E aí, uma coisa que é muito clara. Por que o Flamengo aceita negociar o Gerson? Por conta do combo. O combo Gerson, o pai do Gerson. Ninguém aguenta mais. Os caras estão com o saco cheio. Não por acaso o BAP, de quem eu discordei inúmeras vezes, concordei quando ele falou recentemente, né? Vamos ver se o atleta Marcão está satisfeito quando estava discutindo a renovação de contrato. Não tão sarcástico, eu acho que bem colocado. Para colocar o cara no lugar dele. Sabe? O cara é o presidente do clube. Vai ficar aturando isso até quando? Isso não existe, gente. A gente tanto fala em profissionalismo e fica defendendo essa relação de amiguinhos aí, não vamos entender. Entender o quê? O cara está desgastando a imagem do clube, o clube paga em dia, faz tudo direitinho. Então, essa é a situação. Agora depende do Zenit. O Neymar pai, e leva. fazendo escola aí. É uma versão, assim, um pouco da Shopee, né? Como dizem por aí, né? Do Neymar pai. O negócio pro Flamengo, eu também concordo com o Mauro. Considerando a idade, que não tem mais poder de venda, eu acho um ótimo negócio. Agora, pro Gerson, o Gerson querer ir... Assim, ele já tem grana o suficiente para falar que não vai. Não é um negócio... Beleza, ele vai ganhar 3 vezes mais, mas ele já ganha muito. Ele tá há 1 ano da Copa do Mundo. Foi titular no primeiro jogo do Ancelotti na seleção brasileira. E ele vai jogar num lugar que hoje em dia não tem competição internacional, que tem muito menos jogos, até no aspecto físico. Ontem o Rodrigo Caetano estava falando sobre a dificuldade que foi para eles poderem convocar o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique foi lá para o Zenit, já tinha 2, 3 jogos, enquanto aqui no Brasil já tinha jogado 25, 30 jogos. Então, assim, não faz nenhum sentido no aspecto de modelo esportivo o Gerson ir para o Zenit a essa altura do campeonato. Pô, 1 ano da Copa. E o cara foi titular no primeiro jogo do Ancelotti. Assim, a chance dele estar no grupo daqui a 1 ano é gigantesca. Ele está jogando no Flamengo, o time que tem a maior torcida, a maior repercussão no país. Titular, joga na ponta, joga no meio, joga de volta. Pô, não faz nenhum sentido. Tá bom, vai ganhar dinheiro. Espera um pouco, espera 1 ano. Então... Se o Zenit quer agora, espera 1 ano. Pega depois da Copa. Assim... Eu entendo, quer ganhar dinheiro, o pai do Gerson vai querer ganhar dinheiro, quer garantir a 5ª geração. Agora, se o cara olhar e pensar, eu posso jogar uma Copa do Mundo, tá aqui com o Ancelotti convocado, titular, no primeiro jogo que eu fui. Nossa, pra mim, assim, é um negócio
totalmente fora da casinha. Mais uma mas se semelhança o com... o pai dele que Então, manda na mais eu uma consigo semelhança entender, eu com o consigo Neymar entender, pai. Eu consigo entender, eu acho Agora, que eu nem não o pai, concordo, nem mas o pai. as O pai decisões- deve ter falado, pô, você vai jogar uma Copa, filho. Então, mas, então, né? é mais uma semelhança com o Neymar pai e as decisões esportivas da carreira do Neymar, certo? parecido. Né? Então, assim, você acha, não, pô, faz sentido o cara sair do Barcelona? Faz sentido o cara ir jogar lá? Não faz esportivamente. Agora, os caras, né? E imagino que essas perguntas que o Danilo faz em relação ao Gerson, pessoais em relação ao... Não é possível que ele não olhe no espelho e não faça essa reflexão há um ano da Copa, né? Então. Não é possível que ele não faça essa reflexão, né? E Não, acho é que... possível. A não ser que ele ache que ele fala, eu vou ser Sinceramente, acho que convocado é de qualquer forma. Eu vou pra lá e vou continuar sendo convocado. Não vai. Aí é Acabou fora de da falar casinha. O Luiz Henrique, o Rodrigo Caetano acabou de falar do Luiz Henrique, até tem um exemplo próximo, entendeu? Não vai, né? Não vai. Eu acho que coloca essa questão em segundo plano. O jogador. Eu também porque acho. assim, quando Eu o também pai acho do jogador, seja qualquer jogador, qualquer pai, né, fala, e o jogador nunca contesta, ele está concordando. Não é isso? eu concordo com o Mauro, eu tô com o Senão Mauro. o cara fala assim, não, peraí, meu pai fala lá a opinião dele. Vocês querem ouvir meu pai, podem ouvir, mas quem decide sou eu. Isso. Qualquer um desses jogadores poderia falar isso, mas nunca falam isso. Eu concluo que eles concordam com aquilo que os Até pais porque falam. quem Meus amigos, a situação do Gerson aí, ele tá num grande impasse, né? Vai ou não vai? Eu entendo que se o Gerson fosse um jogador jovem, sabe, promissor, onde chega um clube ali europeu, mas naquelas, né? Porque o Zenit não disputa nada de relevante, a não ser os campeonatos nacionais, né? Já que todos os clubes ali da Rússia estão impedidos de jogar as competições como Champions League, Europa League, enfim, as internacionais, devido àquele conflito que hoje existe entre Rússia e Ucrânia. Então, assim, acaba que não tem porquê o Gerson ir. São 3 vezes mais? Beleza, mas o Gerson tem muito dinheiro. Quanto o Gerson já deve ter ganhado na vida dele? Todos esses anos jogando num bom nível e um salário acima de 1 milhão. É muita grana. Então não é um jogador que está começando agora e precisa fazer ali o seu pé de meia, como muitos falam, né? Se é um jogador com 20 anos, dá pra entender. 22, 23, dá pra entender. Mas um cara com quase 30, jogando no Flamengo, na seleção, podendo disputar a Copa do Mundo, que ele falou outro dia que o sonho dele era de jogar uma Copa do Mundo, assim, ganhar uma Copa, né? Então assim, não faz nenhum sentido, realmente não faz nenhum sentido, mas se quiser ir também, acho que eu não vou ficar me lamentando não. Quer ir, vai lá, muito obrigado pelos serviços prestados, o Flamengo é muito maior do que qualquer outro jogador. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo, né? É muito importante a participação de vocês. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, até daqui a pouco, valeu!